Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os meus colegas. Boa noite a quem nos está nos assistindo. E boa noite a vocês que estão aqui presentes, que deixaram o lar de vocês para estar aqui. Eu quero começar minha fala, então, parabenizando a fundação do Lions Club em Caibi, na sexta-feira à noite. É a maior entidade de trabalho voluntário do mundo, né? E como a gente fica feliz que existem pessoas que gostam do trabalho voluntário e se dedicam a isso. E isso eu também agradeço o Paulo, nosso colega, que ele não faz parte do Lions, mas nós comemos lá, a janta estava bem gostosa, que ele estava trabalhando, foi trabalho voluntário também, né? Então essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho a gente precisa valorizar. Quero também agradecer às mulheres ontem, a fundação e a comemoração dos 73 anos, né, do nosso Esporte Clube Juventude, e que foi o primeiro presidente, foi o meu bisavô, o Júlio Turcato. E ontem, lá no almoço, eu ficava olhando para as pessoas que estavam lá e me passava várias situações que eu presenciei, porque ele faz parte da gente, né? Então lá não era só um almoço. As pessoas que estavam lá, com certeza, tinham história lá dentro. E quem estava lá veio de pais, avós, tios, ou tenho certeza que estavam lá não só por um almoço, por lembranças que tem na sua memória quanto ao Esporte Clube Juventude de Caibi. Como eu tenho memórias de quando a minha mãe, quando eu tinha 7, 8, não me lembro a idade, mas eu tenho memórias da minha mãe jogando bolão lá. E hoje eu já estou com uma idade mais avançada e ela continua lá com tantas outras mulheres também que praticam, fazem uso disso de um esporte que trabalha a saúde mental também. O convívio com as pessoas, a troca de experiência, a troca de problemas, a troca de alegrias, isso trabalha a saúde mental. Então, quando nós falamos em saúde mental, nós não falamos só da cabeça, nós falamos da nossa vida, nós falamos de nós falamos dos nossos momentos, nós falamos das nossas lembranças, nós falamos das nossas tristezas e das nossas alegrias também, nós falamos do nosso corpo, nós falamos da nossa mente, tudo isso é saúde mental. E é vida. A mental é que comanda a nossa vida. Então, enquanto existe movimento, enquanto existe doação, enquanto existem ideias contrárias, enquanto a gente discute por melhorias, enquanto a gente reivindica, enquanto a gente se posiciona nas situações, isso é vida, isso é saúde e isso é saúde mental. E eu costumo dizer sempre que eu não sofro de saúde mental hoje, mas já sofri. E hoje eu não sofro porque eu aprendi a falar. Eu não guardo para mim. Eu falo. Mesmo que eu tenha respostas, e se eu estou falando, eu estou perguntando e eu preciso de esclarecimento. Então eu aprendi a falar o que eu sinto, a falar o que as minhas dúvidas, a perguntar, a questionar, e eu sou assim porque eu trabalho a minha saúde mental. Mas eu aprendi. Eu não fui assim a minha vida inteira. E eu também precisei ser atendida por alguém que me escutasse e me olhasse com outros olhos. Então, quando você tem dificuldade, está com alguma dificuldade, vá procurar ajuda. Eu sempre digo que a gente não precisa sofrer sozinho. Nós sempre temos alguém que vai nos ouvir com o ouvido mais atento e um olhar mais empático e mais carinhoso. Outra questão, então, que eu quero abordar hoje é de que é meu primeiro mandato como vereadora e eu não vim aqui sabendo ser vereadora. Eu estou aprendendo a ser vereadora ouvindo, né? Ouvindo a população, os questionamentos. Às vezes a população vem nos questionar de algumas coisas e a gente não sabe nem o que dizer, porque eu não sei, eu não aprendi, eu não nasci sabendo ser vereadora e eu estou aprendendo. E eu já venho há umas 2, 3 sessões abordando o mesmo assunto, porque quando eu fiz a primeira reivindicação,
eu fiz como uma pessoa comum, uma pessoa que passou por um lugar e viu uma situação, presenciou, também aconteceu comigo da rodoviária, né? Mas eu vim aqui num comentário como qualquer outra pessoa, numa situação que talvez me questionaram, enfim, eu passei por aquilo, me questionaram. Quando eu passei, eu achei que isso era normal, entende? Mas aí as pessoas vieram com questionamentos, então eu fui em busca, porque a minha função, todas as pessoas dizem que a função de um vereador é investigar, é ir atrás, eu fui, né? Então comecei essa saga pela investigação, né? Eu acho que eu estou aprendendo a ser detetive também. E na sessão passada eu comentei que eu entrei no Portal Transparência e mudou o Portal Transparência. Inclusive, eu fui muito bem atendida pela profissional no setor público, e isso eu dou os parabéns para ela, porque o funcionário público já se diz, funcionário público, ele é funcionário do povo, ele não é funcionário da prefeitura. Então, ele precisa atender bem quem? O povo. E não era porque era eu, era porque era uma pessoa comum. E ela me atendeu muito bem. Então, dou os parabéns para ela. E aí, lá, sim, houve uma licitação aberta, se eu não me engano, a data, dia 21 de março. Foi homologado o resultado, então, só como eu abri esse questionamento, então eu vou dar resposta para o povo, porque o povo pergunta. Foi homologado dia 8/4 o resultado da licitação para contratação da empresa que vai fazer o projeto. Então, ainda não existe um projeto, tá? Então, essa foi o resultado dia 8/4, que foi uma empresa aqui de Caibi. Também dou os parabéns, porque foi uma empresa de Caibi. Isso também me chamou atenção, porque quem ganhou a licitação foi a empresa, se eu não me engano, foi da Idevane Scopel, que era funcionária da prefeitura, se eu não me engano, até o ano passado, né? E a homologação perante os municípios, porque o resultado da licitação só vale depois que é homologado na instituição dos municípios, no credenciamento dos municípios da nossa região. E me chamou a atenção isso porque eu não encontrava essa homologação, e ela depois eu pedi, eu fui encontrar, ela foi homologada depois que eu saí da prefeitura, a dia 16 que eu estive lá, depois que eu já tinha passado. Mas tudo bem, ela está homologada, tá? Agora vai ser feito o projeto, porque a contratação da profissional foi para fazer o projeto. Esse projeto vai para a Amerius e pode demorar até 6 meses para ser aprovado. Tá? Então, a nossa rodoviária vai ficar, e o coberto dela foi usado, por informação do vereador Paulo, no Cine, mas aí eu me questionei outra pergunta que eu fiz. Talvez alguém possa me ajudar. A obra do Cine que foi usado coberto, ela não foi licitada com coberto? Porque se usaram da rodoviária, então a do Cine ela não tinha coberto. Ou se foi licitada com coberto, aonde que foi usado a questão financeira. Então, isso é uma coisa também que eu me perguntei isso hoje, lendo o que eu encontrei, e aí eu comecei a me questionar, tá, mas uma coisa com a outra, né? E aí me veio essa dúvida, que também eu vou pedir, porque eu fui muito bem atendida pela profissional, e eu acredito que ela vai me dar as informações da melhor forma possível, né? Então, eu agradeço isso, eu agradeço a menina, agradeço, não vou fazer nome, porque, né? Mas, e isso também é saúde mental, né? Quando a gente vai em busca dos nossos questionamentos, quando a gente coloca a cabeça lá no travesseiro e não fica a luzinha vermelha piscando, é sinal de que a gente está legal com a saúde mental. Se a gente não está, quer dizer que a luzinha que nós precisamos ir em busca de ajuda. E não tenham vergonha
quando vocês precisam de ajuda. Todos nós precisamos. Ninguém vive sozinho. Tá? Muito obrigada a todos, uma ótima semana e um ótimo final de semana para quem for ouvir no sábado.